Bom dia, tudo bem? Olha só, gente, eu resolvi fazer essa apresentação para vocês porque eu vi que muitos alunos ficaram com dúvida referente a esse assunto que foi trabalhado ontem. Eu deixei algumas videoaulas para vocês assistirem e, mesmo assim, a videoaula estava incompleta e não tinha todos os pontos que vocês precisam saber e por isso que algumas pessoas ficaram com muitas dúvidas. Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês tudo sobre as bactérias, tá? Primeira coisa, a importância das bactérias. Tudo isso vai estar no módulo, tudo que eu vou falar vai estar no módulo de vocês, na página 58 a 64, né? Inclusive, alguns já conseguiram fazer algumas atividades, mas vamos lá. A gente vai falar sobre a importância das bactérias, como é a estrutura das bactérias, os benefícios das bactérias para a nossa vida, algumas doenças humanas que são causadas pelas bactérias e a resistência a antibiótico de algumas bactérias, tá? Então, hoje a gente vai estar falando exatamente sobre esses tipos de micro-organismos. Então, antes que a gente comece, eu queria pedir a vocês o seguinte: esses micro-organismos que vocês estão observando, nenhum deles, tá? A gente consegue, nenhum deles a gente consegue ver a olho nu. Esse aqui que vocês estão vendo, tá? Vou pintar ele. É um bacilo. Aqui nós temos outro bacilo. Então, nós temos vários bacilos aí, que são as estruturas que são formadas bactérias, tá? Então, vamos lá. Importantíssimo, gente. Além da pandemia que nós estamos passando por hoje, né? Aí, há algum tempo, nós temos que ter muito cuidado com a higiene do nosso corpo. Nesse momento, usando máscara quando for sair de casa, luva. Se de repente você espirra sem estar gripado, o espirro é uma defesa do seu organismo para expulsar alguma coisa que queira entrar no seu corpo para fora. Então, o espirro é uma resposta, é um estímulo a alguma coisa estranha que entrou pelo seu nariz, tá? Então, cuidado. Quando vocês forem espirrar, sempre espirrem nessa parte do antebraço. Se estiver gripado, fica em casa, se cuida, tá? Então, vamos lá. Esse cara espirrou e saiu um bacilo de coque, tá? E ele saiu, ha, ha, ha. Então, exatamente por que esse ha, ha? Porque ele vai contaminar alguém que esteja ali perto. Porque, diferentemente dos vírus, as bactérias elas estão presentes no ar, mas os vírus são pior, porque as bactérias elas não mudam o DNA dela e os vírus conseguem mudar rapidamente. E eles conseguem ficar vivos também por um período de tempo muito maior do que as bactérias. Principais características, elas são procarióticas, unicelulares. Procarióticas, porque você já deve lembrar, ela tem uma carioteca, uma membrana, tá? Essa carioteca delas é uma membrana que deixa exatamente ela com uma certa resistência. E também ela não tem núcleo, por isso que ela é procariótica. Ela é unicelular porque só tem uma única célula. Então, aí uma observação: células procarióticas apresentam parede celular, membrana plasmática, que delimita o citoplasma, onde está presente o DNA em uma região denominada nucleoide. Uma curiosidade sobre essa questão é exatamente: a maior bactéria conhecida foi descoberta em 99 e se chama pérola de enxofre de Nambia, tá? Ela pode ser vista com olho nu devido a um diâmetro de 0,75 que existe. As bactérias elas são organismos que apresentam uma estrutura simples e por isso podem sobreviver em vários ambientes da Terra: ar, solo, água, vulcão, mar profundo, fontes quentes, gelo, sal, pele dos seres humanos e etc. Então, foi para a rua, chegou em casa, tira a roupa imediatamente.
porque no seu corpo pode ter vírus, pode ter bactéria. Eu saí de óculos, chego em casa, higienizo o óculos. Não deixo o óculos espalhado em qualquer canto, porque se estiver contaminado, vai acabar contaminando. E aí, vocês já sabem. Então, as bactérias, diferentes de qualquer outro organismo, vocês já lembrem-se. Água, seja fria, gelada, fogo, tá? São exatamente, pode ser dentro do falo fogo, a lava do vulcão, o magma que sai do vulcão é uma lava em forma de fogo, né? Então, até ali as bactérias podem sobreviver, certo? Porque são exatamente estruturas que têm essa função, tá? De ser altamente resistente. Em condições desfavoráveis, algumas bactérias formam esporos, que podem sobreviver por milhões de anos. Isso aí são exatamente quando causa algumas doenças em plantas, tá? Que pode acontecer exatamente isso. As bactérias possuem uma parede celular, estrutura rígida responsável pela formação de bactérias, constituídas por um protesto proteico de glicídio mais proteína mais carboidrato. Tem a função de proteger a célula bacteriana contra agressões físicas do ambiente. Observação: não possui celulose como as das células vegetal. E a cápsula envoltório externo encontrado principalmente em bactéria patogênica, protegendo-as contra a fagocitose. A espessura e a composição química dessas cápsulas variam de acordo com o ataque, tá? E elas também possuem membrana plasmática. Vamos passar para o próximo. Aqui, essa coisa linda que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa coisa linda que eu quero mostrar para vocês é exatamente uma célula de uma bactéria. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá? Em azul, só azul. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é exatamente o que fica mais externo, é essa parede celular, tá? Que é essa estrutura aqui, toda essa estrutura azul, tá? Isso aqui é toda a membrana plasmática, certo? Depois dessa membrana plasmática, nós temos, primeiro, parede celular, perdão, depois a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática vai ser essa daqui, ó, essa estrutura aqui. Essa é a parede celular, essa é a membrana plasmática. Aqui nós temos os lisossomos, aqui nós temos os ribossomos agregados. E aqui nós temos o material genético, tá? Dessa substância que fica todo disperso. Por isso também que ela não é chamada de eucariótica, ela é procariótica. Se fosse eucariótica, ela tinha uma célula assim, ó. Ela tinha isso aqui, que seria um núcleo, que teria o DNA, mas nesse caso as bactérias não têm núcleo, elas têm simplesmente a estrutura, tá? Aqui nós temos uma outra estrutura das bactérias, que são os nucleóides. Região onde se concentra o cromossomo bacteriano, constituído por uma molécula circular de DNA, é o equivalente bacteriano dos núcleos das células eucarióticas. Não possui carioteca ou envoltório nuclear, além do DNA presente no nucleotídeo. A célula bacteriana pode ainda conter moléculas adicionais de RNA, chamada plasmídio ou epissoma. Tá? Normalmente nosso banheiro é um ambiente que é mais contaminado, além também das mãos de forma geral, e da cozinha, porque tudo que nós trazemos da rua, nós colocamos tudo na cozinha. Então,
Só retificando aí, não se encontra só no banheiro. Ela pode também estar se espalhando por toda a casa, tá? As bactérias, elas apresentam algumas estruturas. Depois eu falo isso aqui, vou falar logo daqui. Que estruturas são elas? Ela pode apresentar estruturas de formato de coco, quando elas são separadamente. Elas podem ser chamadas também, quando elas se juntam, de diplococos. Por que diplo? Porque são dois pares, tá? Diplococo. Nós temos quando elas têm mais de 2, que é 4, 6, 8, e aí sucessivamente. Nós temos algumas bactérias que são chamadas de Staphylococcus, tá? Essa daqui é uma Staphylococcus. Essa daqui é muito comum, né? Causadora de uma doença chamada Vibrio cholerae. É o vibrião que tem o formato de vírgula, que é uma outra forma das bactérias. Espiralado, né? Que é a forma de espiral que essas bactérias têm. E uma outra coisa que elas têm também elas podem ter a forma de bacilos. As do bacilo é que é mais comum, gente. Sim, ainda falta essa aqui do meio, que é exatamente a Staphylococcus. Essa daqui são os esporos bacterianos, entre outros. E agora vamos para cá. Aqui nós temos alguns benefícios das bactérias, tá? Então, eu falei que tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? A parte boa delas, elas produzem diversos alimentos como danone, iogurte, coalhada e todos os alimentos que passam por processo de fermentação, tá? Então, através do processo de fermentação é que algumas bactérias conseguem produzir seu próprio alimento. Então, como elas fazem exatamente isso, é porque elas têm essa capacidade de formar, de decompor aquela substância que tem ali e formar uma nova substância. Então, isso aí é muito presente. Todo alimento que passou pelo processo de fermentação, até mesmo, eles passam por essa questão aí. Na maioria tem essas bactérias. Ele também tem uma importância na decomposição de lixo problemático, restos mortais, tá? Quando ele fala em decomposição decomposição de lixo problema, é exatamente referente ao seguinte: você vai em um ambiente ou na sua casa, você tem que descartar o lixo 3 vezes por semana, mas esse lixo vai parar em algum lugar, muitas vezes num aterro sanitário, mas algumas vezes você pode estar fazendo acumulando lixo em um certo lugar. O que é que vai acontecer? Esse lixo, com o passar de alguns dias, ele vai liberar um odor desagradável. Esse odor desagradável é exatamente quando o lixo começa a se decompor. E tudo que esse lixo começa a decompor, ele vai apodrecendo. A gente percebe que ele vai apodrecendo e, infelizmente, é isso, tá? Elas são usadas na redução desse lixo que nós consumimos diariamente, os produtos e o lixo. Então, as bactérias, elas fazem essa reciclagem. Elas são importantes também na produção de medicamentos. Existem vários medicamentos que eu vou falar daqui a pouco, que são produzidos a partir dessas vacinas. E também é produzida algumas vacinas, tá? Elas têm outra importante função na digestão, e também elas são importantes na fixação do nitrogênio na atmosfera. Aí eu vou ter uma pausa com vocês por 2 motivos. Quando a gente fala disso aí, fixação de nitrogênio na atmosfera, o que é isso? A Giovana deve perguntar. É o seguinte, a quantidade de oxigênio que nós temos no planeta, tá? É muito pouco.
Mas o que existe maior quantidade no nosso planeta, cerca de 86% do ar que existe, é exatamente o nitrogênio, que ele é utilizado pelas raízes das plantas. As plantas absorvem o nitrogênio e após ela conseguir absorver o nitrogênio, ela vai levando esse nitrogênio para várias partes da sua raiz até conseguir a ser absorvido. E se quando absorvido, a planta vai conseguir produzir seu próprio alimento e também o alimento que a gente come. E normalmente a gente vê essa fixação maior em algumas sementes, como exemplo, semente não, a raiz. Feijão, pé de planta que você tem aí em casa, se for na areia, você vai arrancar ele e você vai ver exatamente isso que eu estou falando, né? Um arranco pé de feijão, a gente consegue ver na raiz essas bactérias fixadoras que vão transformar vamos dizer assim, esse gás em alimento. As bactérias possuem grande importância ecológica, como já falei, que é fixar o nitrogênio na forma de nitrato. As bactérias também elas denitrificam e elas são responsáveis por toda a decomposição e deteriorização de carne, vinho, verdura e tudo. Qualquer coisa que aparecer na sua casa pode ser exatamente causada por bactérias, tá? A produção também de vinhos, bebidas, como eu tinha falado, leite e seus derivados, e algumas carnes ou embutidos também são feitos a partir das... Estou esquecendo de tudo hoje. Aí tem outros benefícios, tá? Então as bactérias elas têm N benefícios também para a indústria farmacêutica, porque é através dela que é fabricada alguns tipos de antibióticos específicos, como um antibiótico que você já deve ter ouvido falar, chamado amoxicilina. A amoxicilina é feita por um antibiótico que veio de origem das bactérias, tá? Então as bactérias também estão sendo utilizadas na indústria farmacêutica. Aqui nós temos a patogenidade, micróbios, o estrago dos alimentos e a corrosão, tá? Então, bora lá. Como eu já falei, né? E estrago dos alimentos. Então, as bactérias, elas são importantes, né? Mas a gente tem que tentar exatamente evitar esse contato direto com ela para a gente não estar se contaminando. E isso só é possível exatamente a gente faz a leitura, tira as dúvidas. Mas no caso também aí do estrago dos dentes, é exatamente o que vai acontecer. Porque você come e não escovou o dente direito à noite para dormir. Nem passei o fio dental, nem passei a listerina, nada. Então, pode ficar algum resíduo ainda dessas substâncias na sua boca e isso vem estragar o seu alimento. O dente pode estragar os seus dentes e ocasionar vários problemas. A corrosão, porque as bactérias que vêm no ar, dependendo da substância que ela tiver, ela pode também ter a capacidade de corrosão, tá? Sim, acho que não tem mais nada não aqui para falar para vocês. Só isso. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho de algumas doenças causadas por elas, tá? Patogenidade significa exatamente alguma infecção causada por bactérias. Normalmente a infecção causada por bactérias pode produzir uma coisa chamada toxinas. Essas toxinas elas podem ser nocivas, tá? Essas toxinas aqui,
elas podem ser nocivas para as células humanas ou elas podem também atacar, tá? Se dispunha de uma imunização contra elas, o resultado é a doença. Então, se você não tiver imunidade para combater essa bactéria, a gente acaba ficando doente. As principais portas de entrada das bactérias no nosso corpo são exatamente os meios que nós temos aqui. Pulmão, entre outros. Vamos lá. Outro patógeno aí que a gente vai falar é exatamente as doenças que vão afetar o sistema digestório, o trato digestório, o estômago, o intestino, a boca, tá? Até os últimos órgãos. Então, esses alimentos, se por acaso estiverem contaminados ou não, a gente não tiver como saber, mas mesmo assim a gente tem que fazer a higienização corretamente, tá? Para evitar a ingestão de alimentos contaminados. As bactérias podem estar presentes nos alimentos desde mas é importante aí, tá? Pare aí, que a gente lembre do seguinte, a gente tem que ter muito cuidado. Eu comi isso, batata frita hoje. Eu comi não sei o quê. Então, nós temos que ter uma alimentação saudável, para que a nossa vida se torne saudável também. Nós temos aqui uma colocação falando sobre anaeróbico, tá? E aí, o que seria esse anaeróbico? Anaeróbico é exatamente um ser que não consegue aeróbico e anaeróbico. Então, eles não conseguem respirar, tá? Então, são seres que, mesmo sem oxigênio, eles conseguem sobreviver tranquilamente, tá? Nós vamos falar aqui também da Escherichia coli, que é uma das principais, mais importante quando a gente fala de bactéria, que ela é muito é um importante componente da nossa microbiota intestinal no intestino, no estômago primeiro. No entanto, fora do intestino pode provocar importantes e graves infecções, principalmente nas vias urinárias. Antibióticos, né? Então, bactérias resistentes a antibióticos. Esse remedinho aí é o azitromicina, ele é um composto feito a partir de bactérias, tá? Do bacilo. Então, o indivíduo que toma esse remédio, eles têm que ter um horário exato, específico, para exatamente não impedir uma certa contaminação, tá? Então, é importantíssimo que a gente esteja vendo essas questões. Vou falar agora aqui sobre algumas doenças. A Giovana me questionou sobre uma doença hoje, ou melhor, ontem, e eu vou falar aqui hoje sobre algumas doenças que são causadas por bactérias. Vocês já devem ter percebido que quando a gente vai para o mercado comprar ervilha, milho verde, antigamente vinha dentro de umas caixinhas, que era uma lata, como essa daqui que eu mostrei para vocês, eu coloquei aqui em cima, ó, tá? Hoje é proibido que alguns alimentos venham em lata, eles dão a opção agora de vir em caixinha. Por que isso? Porque, primeira coisa, se essa caixinha cair no chão, essa lata, se essa lata cair no chão, ela não vai amassar? Se ela vai amassar, essa latinha, ela vai perder uma película que tem nela que vai dar a durabilidade dessa ervilha, milho verde ou azeitona, outra coisa qualquer. Então, o que é que vai acontecer? Essa rachadurinha que ficou aqui na lata de forma interna, a gente não vê.
E automaticamente, ao romper essa faixinha, as bactérias que estão no ambiente começam a penetrar nela, tá? Nessa latinha. E elas conseguem se reproduzir. Consegue se reproduzir. Até 2 dias você comendo essa latinha, ela não vai causar nada, mas após 2 dias você pode ter uma diarreia muito grande, você pode ter um mal-estar. Tudo isso causado por essa bactéria. Essa bactéria, as pessoas falam que ela é bem fraquinha, mas na verdade não confie em uma bactéria tão fraca, né? Para não, o indivíduo não conseguir destruir ela. Aí, quais são os sintomas? Sim, voltando. Aí vocês, por favor, vai no mercado comprar uma sardinha, um almôndega, qualquer coisa. Verifiquem se a lata está totalmente fechada e vejam se ela não está amassada. Se ela estiver amassada, vocês não vão poder estar usando ela, tá? Porque aí, se você não souber também o dia que amassou, não use ela. Porque ela pode provocar vários problemas. Então, quais são os sintomas? Aversão à luz, visão dupla, com dilatação da pupila, disfonia, dificuldade para articular palavras, vômito, entre outros, tá? Para engolir parasitas respiratórios que podem levar à morte. A constipação intestinal, que é a constipação é quando o nosso estômago ele começa a inchar. Então, essa doença, essa bactéria aí, uma vez você comendo esse alimento que já tem essa bactéria, ela vai fazer com que você inche. Você vai inchar sua barriga muito. E esse inchar, ele vai ter exatamente algumas precauções, tá? Que é sempre estar fazendo de tudo para não estar retendo líquido e a debilidade motora. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com o que a gente come e onde a gente compra para comer, tá? A profilaxia é exatamente observar os alimentos e as suas esqueci, eu tô ruim da memória, viu? Mas aí vamos lá. Foi no mercado, comprou, olhou a latinha. Não tá amassada, eu comprei. Se chegar em casa, cair no chão e amassar, automaticamente vá, coma, ou se não descarte, tá? O tratamento para o botulismo, ele vai consistir na manutenção das funções vitais e o uso do soro antibolínico, que esse soro impede que essa toxina ela circule no sangue e chegue até o sistema nervoso. Nós temos a meningite, muito importante falar sobre ela. Se eu não estiver enganada, vocês têm até lá no livro de vocês. Tem, na página 63, vocês têm falando aí sobre tuberculose, tétano, pneumonia, meningite e leptospirose, tá? A gente vai falar sobre a meningite, eu já falei sobre o botulismo, que não tem no livro de vocês, mas é importante vocês saberem. E agora eu vou falar sobre a meningite. Depois eu tento falar sobre as outras 4 doenças que vocês têm aí na página 63 do livro de vocês. Então, a meningite é uma doença causada por vírus ou bactérias, tá? Então, essa doença, o nome do agente causador da meningite é o meningococo, o pneumococo ou hemófilos. O principal transmissor é o homem. A transmissão se dá pelo contato da saliva ou glândulas salivares da pessoa doente para os órgãos respiratórios de um indivíduo saudável. Com crianças de até 6 anos de idade ainda não tem nenhum sistema imunológico completamente consolidado, são elas as mais vulneráveis. Idosos e imunodeprimidos, mas fazem parte do grupo de maior sustentabilidade. Quais são os sintomas? Febre alta, forte dor de cabeça, vômito, redigir o pescoço,
moleza, fraqueza e manchas avermelhadas na pele. Só vou falar uma coisa, pra você ter uma noção. Essa doença é tão grave, o indivíduo descobriu que tem ela, se não começar o tratamento logo, ele pode morrer em questões de horas, tá? Exatamente por conta disso. A forma de transmissão, já falei, que é exatamente através do contato da saliva, tá? Da pessoa doente para os outros, tá? Vamos pro próximo. Então, aqui mais uma vez sobre a meningite, a prevenção, evitar o uso de talheres ou copo utilizado por outras pessoas ou lavar os ambientes abafados são mais. Vou começar aqui de novo. A evitar o uso de talheres e copos utilizados por outras pessoas ou mal lavados em ambiente abafado são formas de se diminuir a chance de adquirir a doença. Manter o sistema imunológico fortalecido e seguir corretamente as orientações do médico. Caso tenha sido contato com alguém acometido pela doença, são também medidas preventivas à vacina. O tratamento é o uso de antibiótico específico para a espécie administrada via endovenosa será imprescindível. Então, não esqueçam que a meningite é causada por vírus ou bactéria, mas se for causada por bactéria, o indivíduo pode durar algumas horas de vida. Então, é muito importante a gente ter cuidado referente a isso. Aqui, para mostrar para vocês, meningite meningre. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Eu vou só fazer um grifo aqui. Toda essa região que vocês estão vendo, essa aqui, alguns alunos mandaram algumas questões, outros não. Isso é a ilustração que vocês têm lá em uma página aí do livro, que fala exatamente sobre todos os sistemas, tá? Então, aí é para mostrar só a vocês que esses sistemas, eles estão conectados. Então, vai existir a pia mater, aracnoide e a dura mater. São 3 camadas as quais o nosso cérebro está protegido exatamente com essa bolsinha aí, tá? Então, todos os seres estão correndo risco, tá? Então, essa daqui são as três tá? Camadas que formam o sistema, tá? Doença muito comum, que vocês já ouviram falar muito sobre ela, a cólera. A cólera é causada pelo Vibrio cholerae. O vetor é o homem. A transmissão do Vibrio cholerae vai acontecer pela penetração do organismo humano por ingestão de água e alimentos contaminados. A chamada transmissão fecal oral, que é aquela de você, todo canto, botar a mão e sem querer botar a mão na boca, fazer a ingestão desses alimentos contaminados que podem ter fezes e aí já pegou a doença. A prevenção é a higienização dos alimentos, ingerir também, tratar, lavar corretamente as mãos, etc. E o tratamento é os antibióticos e soros enriquecidos com sais minerais E outra coisa, gente, tomou água em qualquer ambiente, não sabe como é a água, não sabe a procedência, ande com a sua garrafinha, né? A água da sua garrafinha ou do seu copo é uma água muito melhor do que qualquer um, tá? Eu tinha aqui só uma pergunta. O cólera é uma doença infecciosa aguda, caracterizada por febre, vômito e diarreia. O agente causador é o Vibrio cholerae, que é o principal transmitido pela doença. Então, aí vocês têm as opções, tentem marcar e depois eu dou a resposta, tá? Aqui é outra questão.
Lembra que eu falei já do botulismo? Ele pode ser fatal, porque a toxina paralisa os músculos responsáveis pelo movimento respiratório. Os soros antiobotulínicos atuam como medida de curativa contra a toxina botulítica. E o botulismo é uma doença bacteriana associada ao sistema nervoso, porque o sintoma mais comum é a paralisia cerebral. A tosse bloqueia a transmissão de impulsos nervosos. Aqui uma pergunta: a bactéria não possui membrana, ribossomo, parede celular ou carioteca? Tenta responder lá. Qual é a estrutura que tem em uma bactéria? Vocês vão ver qual é. Vão dizer. A leptospirose. Quem já ouviu falar na doença causada pela urina do rato? Então, a leptospirose é causada pela Leptospira interrogalis, que é o nome do vetor. Ratos, alguns mamíferos silvestres, cães e gatos são os vetores que podem estar transmitindo essa doença. A transmissão da mucosa da pele, ingestão de água, outros alimentos contaminados. Febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor no músculo intensa, principalmente nas panturrilhas, cansaço, calafrio, hiperemia e conjuntivial e etc. A prevenção é ingerir água tratada, higienizada, os alimentos extermínio de ratos urbanos e etc. O tratamento é a hidratação e antibióticos deve evitar o uso de AAC e alguns anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios eles vão baixar a imunidade do nosso corpo. Então, se você puder não fazer a ingestão desses anti-inflamatórios, seria bem melhor. Uma outra curiosidade que eu quero falar sobre a leptospirose, tá? Atenção, gente. Vocês têm que ver o seguinte. As doenças causadas por bactérias que eu estou falando aqui, elas têm o agente que transmite. E tem também o nome do composto, o nome científico do agente causador. Então, você já sabe que transmite vai ser exatamente a urina do rato, tá? Então, a gente tem que estar higienizando bem as mãos. E uma outra coisa, além dessa higienização com as mãos, é a gente fazer o seguinte: eu fui no mercado, comprei, vamos dizer, uma latinha. Vamos dizer que seja de cerveja ou uma latinha de creme de leite. Nessa latinha, quando eu vou abrir ela, eu tenho que ter um cuidado muito importante, que é lavar a lata antes. Todas as latas que vocês forem usar na cozinha, vocês têm que lavar com água e sabão essa lata. Quando você lava, você impede que se alguma bactéria estivesse na borda daquela lata, ela venha a morrer, né, com a água e sabão que você está usando. Existem alguns casos, vocês podem até procurar depois na internet, existem alguns casos exatamente de pessoas que morreu exatamente por conta de não entender a gravidade dessa doença, tá? Tem pessoas que só faz comprar um estoque grande de coisa, bota lá tudo aberto e acha que não é assim. Tem que exatamente usar e deixar tudo fechadinho para estar evitando exatamente formigas e qualquer coisa. Sempre lave a lata, tá? Você evita não só a bactéria, mas o outro organismo, como se tem a formiga, ela é pequena e pode estar em todo canto, tá? Então, vocês tentem fazer exatamente isso daí. Tenta ter esse cuidado para higienizar bem mesmo, todas as mãos e a latinha ou o que vocês estiverem usando, tá? A febre maculosa, vocês não têm no livro, mas é causada pelo carrapato estrela. Não sei se vocês já ouviram falar, que é muito presente nos animais, nos bois. A transmissão é aplicada do carrapato, o sintoma é febre, sangramento, comprometimento sistêmico.
A prevenção é evitar contato com animais silvestres, onde a incidência de infecção estoura. O corpo de 3 em 3 horas, usar uso de calças compridas e botas, não esmagar o carrapato e o uso de carrapaticida, tá? O tratamento e suporte são antibióticos. Observe aí um carrapato. Esse carrapato é o famoso carrapato. Alguém já sabe? Estrela. Ele é muito pequeno, mal dá para ver direito ele. Aqui são algumas perguntas novamente sobre a nossa atividade. Aqui outra pergunta, tá? Vocês, der tempo vocês lerem, vocês tentem responder para mim, para ver se está certo.